O pessoal tá perguntando muito. Charles vai ser um campeão dominante? O que vocês acham? Se a gente pegar aqui até esse ranking aqui, a gente tá pensando o que vai vir aí pro Charlinho. Provavelmente, sem ver ranking, a gente imagina. Peso leve é bucha, né? Porque peso leve é altura, estatura de pessoas médias no planeta. Então, você pegar altura e peso ali, é uma estatura média de pessoas. Então, tem mais gente do tamanho da categoria leve do que do peso pesado ou peso galo, né? Então, tem muito mais gente querendo entrar nesse mundo aí pra ter o que o Charlinho tem, o que só o Charlinho tem. Mas pensando nisso, por isso que é uma categoria que se movimenta tanto, né? Tem muita gente. É por isso que tem a Amanda Nunes também dominante lá nos penas femininos, porque não tem menina tanto que luta, principalmente naquela categoria. Se tivesse. E as mulheres que têm a estatura média, né? Que estão próximas à estatura média ali, tem mais qualidade no ranking, né? Mas voltando a isso, então, ó. Bia e Fertita, a gente tem aqui Poirier, ainda pode pegar o Charlinho. Justin Gaethje pode pegar o Charlinho. Ferguson já foi. McGregor pode pegar o Charlinho. Rafael dos Anjos pode pegar o Charlinho. Aí a gente tá começando a ver pessoas um pouco mais distantes com relação ao tempo, né? Não é espaço. Depois tem Dan Hooker, também tá vindo de derrota aí. Tá mais pra baixo, dá pra pegar. Makachev, eu acho que o Makachev também tem mais chance que o Dan Hooker, porque ele já tá numa crescência ali, tá todo mundo de olho no Makachev. Paul Felder, eu acho que difícil o Paul Felder chegar lá pra cima. Gillespie também. Aí tem um pessoal que pode chegar. Até o top 15 dos leves pode chegar. Mas tem que cortar um dobrado ali. Agora, esse pessoal aqui do 10 pra cima, Makachev pra cima, eu acho que os mais difíceis de pegar o Charlinho aqui é o Ferguson. Até o Chandler pode pegar em 6 meses aí. Em 6 meses não sei, mas em um aninho, se ele fizer mais 2 lutas e o Charlinho estiver lá, ainda dá pra pegar. Agora, com relação a isso, Bia, esse pessoal top 10 aí no calcanhar do Charlinho, você acha que ele vai se manter muito tempo dominante ali na categoria? Davi, pra mim, a grande questão dessa categoria é que o Poirier é um abuso, sabe? Ele é insano. Então, a luta deveria ser com o Poirier, inclusive, mas o Poirier tá na questão de fazer money fight, né? A gente sabe disso. Então, eu torço para que seja o Conor o próximo desafiante, porque acho que o Charles merece, mas o Poirier, para mim, é um cara que pode tirar esse cinturão, sabe? Não tô falando que o Charles não tenha capacidade de vencer, não é nada disso, é só porque eu acredito que o Poirier também tá numa fase muito boa da carreira dele, tá vencendo, ganhou absurdamente, assim, do Conor, surpreendeu muita gente, então eu acredito que o Poirier seja a carne de pescoço para qualquer pessoa dessa divisão, para falar a verdade. Com os outros, se a gente for olhar, ele já pegou o Ferguson, que todo mundo fala, o bicho papão, um jogo difícil. O próprio Chandler era um cara que tinha uma trocação, tem uma mão muito pesada e sabe se virar no chão, e ele ganhou. Então, assim, nesse top 10, aí, o que eu vejo um grande problema seja o Poirier. Eu acho que o Gaethje também é um cara que a gente não pode menosprezar. Porque ele é o cara que anda pra frente, que ele não tá nem aí, que ele leva golpe mesmo, entendeu? Que ele anda pra frente, só que a gente sabe que pode colocar no chão. E se o Charles levar pro chão, é finalização, né, meu amigo? É recorde de finalização só crescendo. Então, pra mim, a grande incógnita pra ir do Charles nesse momento é o Poirier mesmo. De resto, eu acho que ele consegue porque tá num momento muito bom o seu Charles do Bronx. Show de bola. Ô Fertita, até aproveitando ainda esse momento, a gente tem um campeão hoje dos leves, então muito completo, né? Charlinho, o maior finalizador da história do UFC, vindo aí. E é muito bacana a gente ver também dos antídotos pro wrestling, né? Ser o jiu-jitsu, em alguns casos, pro Charlinho, funcionou. Mas o Charlinho, além de ser muito finalizador, ele tem mostrado também a melhora das mãos dele. No entanto, que nocauteou o Michael Chandler aí, muito bem. Nocauteou, quem que ele nocauteou depois, atrás disso? Eu não lembro, mas Kevin Lee ele finalizou. O último foi o Tony Ferguson, que foi decisão, né? Mas Fertita, querendo concluir aqui, a gente tem um campeão nos leves completo, tanto no jiu-jitsu, que pode ser também um antídoto pro wrestling,
como na trocação, na evolução do Charlinho lá na shootbox. Então, assim, shootbox, striking ali do shootbox, junto com o jiu-jitsu do macaco, que o Charlinho sempre fala, né? Shootbox, Diego Lima, Jorge Patino Macaco, ele tem uma frase pronta dele lá. É toda uma somatória bem bacana para um campeão, né? Então ele pode estar preparado para meio que quase tudo da categoria ali, né? Cada vez misturando melhor as artes, né, Davi? Ele já está 11 anos no UFC, né? A galera vê o cartel dele e acha que ele já é um veterano de quase 40 anos, né? Charles tem 31 anos, estreou no UFC em 2010, recorde de finalizações agora, já com 14, recorde de interrupções também, são 17 ao todo, e nessas são 28 lutas pelo UFC, e só nessas 5 últimas que ele ganhou gosto pelo nocaute, né? Como você falou, tá se aperfeiçoando. A gente já pode ver nessa luta contra o Chandler que ele usa muito desse chute, esse chute frontal na média, na região da cintura, né? Ele dá muito esse chute, né? Isso, ponteirinha na boca do estômago. E nessas últimas 5 lutas, ele ganhou 3 delas por nocaute, né? Nocauteou o Chandler, o Jared Gordon e o Nick Lentz também, que era um cara, embora seja meio de tabela, mas muito difícil de se nocautear, né? E foram as 3 primeiras finalizações dele, os 3 primeiros nocautes dele no UFC, né? Nas outras 19 lutas anteriores, ele vencia algumas por decisão e muitas delas finalizando, né? Muito interessante ver ele cada vez mais versátil. Você falou de lutadores que com uma grande sequência não conseguiam chegar à cinta, né? Aquela questão do timing, com mais lesão e azar do Tony Ferguson, que emplacou 12 vitórias seguidas e não conseguiu chegar numa disputa de cinturão linear, né? Pelo menos. Até chegou, mas teve aquelas lesões muito azaradas. E o Charles, com 8 vitórias seguidas, chegou, né? Questão do timing também, merecimento demais. E da favela para o cinturão peso leve do UFC, vários recordes que ele vem conquistando. E pensar que ele iniciou lá, como eu falei, com 20 anos, ele finalizou o Darren Elkins na primeira luta dele no UFC, e quem diria que seria a única derrota do Darren Elkins na carreira por finalização, né? Até hoje, ele que é a faixa preta também, especialista em jiu-jitsu e wrestling, né? E só foi finalizado pelo Charles até hoje, um feito que na época não se notou, mas hoje em dia, se a gente observar o cartel do Charles, tem cada vez mais história para contar, e ele, com esse jogo mais versátil, misturando cada vez melhor as artes ali, principalmente se aperfeiçoando em pé, vai ficar cada vez mais empolgante acompanhar os próximos passos dele e da categoria, Davi. Maravilha, eu tava vendo aqui, então esse foi o segundo nocaute no Charlinho nos leves, né? O primeiro foi o Jared Gordon, não foi? Ou Nick Lentz já era? Nick Lentz... o Nick Lentz já era leve já. Já era leve, é. Então as 3, então você vê, né, a diferença que faz uma categoria para um lutador. Os 3 nocautes que o Charlinho conseguiu na carreira aí, né, atual, assim, uma coisa mais atual, foram já nessa categoria mais pesada, né, Fertito? Exato, Bem bacana. Ele que ficou de vez nos leves naquela vitória dele contra o Will Brooks, Will Brooks também chegando do Bellator, né, começou Sim. bem, mas depois degringolou ali, e ele fez uma luta muito parelha contra o Charles até determinado momento, mas o Charles conseguiu pegar as costas dele e deu para ver que o Charles tinha uma pujança física muito maior do que na categoria de baixo, né? Ele conseguiu evoluir, e se a gente for acompanhar a trajetória do Charles, nas lutas dele no peso pena, ele não bateu o peso por 4 vezes, né? Então é isso que afastava ele dos rankings e de matchups mais interessantes, né? Ele não bateu o peso contra o Cub Swanson, em que ele foi nocauteado lá atrás, contra o Jeremy Stephens também, não bateu contra o Miles Jury, que ele venceu, conseguiu uma performance dominante, mas acabou não levando o prêmio de performance por essa questão do peso na época, e também contra o Ricardo Lamas, né? Foi a pior fase da carreira dele, em que ele lutou contra o Anthony Pettis
um Pettis que chegou bem... a gente via que no pré-luto o Pettis não chegou em boas condições, cortando muito peso, mas ainda assim conseguiu finalizar o Charles com uma guilhotina, e na luta seguinte, que seria de recuperação do Charles, ele não bateu o peso, teve que lutar em peso casado com o Lamas e foi finalizado novamente, né? Depois ele subiu por uma determinação do UFC, subiu para os leves, venceu o Will Brooks, perdeu para o Dan Felder e depois só vitória, inclusive com nocautes. Boa. Isso aí. Você tava falando até de quando ele não bateu o peso na luta do Cub Swanson. Foi naquele nocaute retardado que o Charlinho teve, né? Que o Swanson deu ali um cruzado e o Charlinho demorou para cair, como aconteceu também do Shane Burgos nessa última luta. Também exatamente, provavelmente por dificuldade coisas que acontecem lá de vez em quando, né, Davi? Esses nocautes fantasma aí, mas aconteceu mesmo. Que pode ter acontecido também por corte de peso também ali no limite, já não bateu o peso. Então o corpo já não devia estar bem ali, falta de água no cérebro deve causar muita coisa.